Programa de hoje, um dos maiores juristas dessa nação. Você me perguntar o que eu quero? O que eu quero? Não sei. Ex-deputada federal e forte nome para o Senado. O homem da lei que não passa pano pra ninguém. Vamos desistir do Brasil? Deltan Dallagnol. Ó, o Dallagnol aí, ó. Presença ilustre no programa Pânico hoje. Você quebrou o palco? Menino. Vila? Menino. Hã? Você quebrou o palco Vila? Olha o microfone, é o microfone, né? Era pra ser uma entrevista, né, Emílio? Viu? E virou um debate. É. Tem o trecho aí, Dedê? Põe lá o trecho. Vou passar. Sempre foi a regra do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Bolsonaro não tinha foro privilegiado até o Supremo mudar a jurisprudência para pegar o Bolsonaro agora. Mudou durante a investigação do caso do Bolsonaro. Não foi feito para pegar o Bolsonaro. É a gente imaginar que a jurisprudência do Supremo tinha como objetivo pegar o Bolsonaro. Durante o caso, houve tantas mudanças, né? E disse que não cumpriria a ordem do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? A não ser golpe de Estado, a não ser abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu vou te falar o que é golpe. Você concorda com isso? Eu vou te falar o que é golpe. O juiz caso Cristiane Angélica. Cristiane Angélica estava no 8 de janeiro. Sim. E ela relatou que ela foi empurrada para dentro pelas bombas de efeito moral entrando no Senado Federal. Eu não vi nenhuma velhinha de Bíblia. Calma, isso. Ela disse que ela estava com a Bíblia e com uma bandeira do Brasil. Eu não vi Bíblia. Calma. Esse caso foi julgado agora no último final de semana. Sim. Ela disse isso. Pode ser que ela esteja mentindo. Sim, certo? sim. Pode ser? Tinha uma foto dela fora, ela entrou. Pra sorte dela, ela tirou foto com um policial legislativo. Esse policial legislativo, ele passou num concurso depois para promotor de justiça, está em estágio probatório e foi aos autos e deu testemunho, sob condição de dizer a verdade. Ele disse: eu lembro dessa senhora, Cristiane Angélica. Sim. Ela estava com a Bíblia, com uma bandeira do Brasil e rezando dentro do Senado, onde não houve depredação. Essa senhora foi condenada a 14 anos de prisão. Isso é golpe. Você concorda com isso? Você concorda com essa condenação? Tem algumas condenações que elas foram equivocadas e excessivas. Responde. Algumas. Eventualmente. Muito bem. Não, é muito longo, mas foi bom esse trecho. Tá no Panflix aí, se quiser. Se você quiser vir na íntegra, teve partes quentes também, né? Mas eu ganhei. Você viu o negócio do... Você viu o Van Hatten ontem na tribuna? O que é que você tem? Você pode explicar pra gente o que é aquilo de uma maneira assim? Simples, sem o juridiquês. De um jeito simples. De um modo muito simples. Pra nós. Felipe Martins, ele está sendo processado nesse caso da trama golpista. E é uma pessoa que já sofreu uma série de injustiças. Ele foi preso com base num registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos, de uma entrada nos Estados Unidos que nunca existiu, e agora, nessa semana, os Estados Unidos vieram com um comunicado oficial dizendo: olha, nós apuramos, investigamos, está comprovado que foi fraudulento esse registro de entrada. Aí a questão é, a quem que interessa falsificar um registro de entrada nos Estados Unidos para usar isso contra o Felipe Martins, mantê-lo preso sem uma acusação criminal por meses, o que por si só é ilegal, com o objetivo de fazer ele delatar. Os Estados Unidos falaram que a investigação não acabou, ainda vão investigar para descobrir quem falsificou esse registro, e aí podem surgir evidências, inclusive em relação a autoridades brasileiras. E não bastasse tudo isso, a Procuradoria-Geral da República, no momento das alegações finais, juntou algumas provas no processo com o objetivo de tentar condenar o Felipe Martins, porque não tem nada em relação a ele. E uma dessas provas juntadas foram registros de que ele teria entrado no palácio para conversar com o Bolsonaro, para conversar com as pessoas envolvidas nessa tal da trama golpista. Isso. E aí, quando você olha os registros, as assinaturas de entrada, você vê que elas são absolutamente discrepantes entre elas. Foi feito um laudo pericial, documentoscópico, em que o perito apontou: não, isso aqui é falso, não bate uma com a outra. E o que o Marcel estava fazendo era apontar essa falsidade no plenário, dizendo: olha, mais uma vez querem fraudulentamente incriminar o Felipe Martins, alguém contra quem não existem provas. Isso é mais ou menos aquele negócio que eles falam, a criatividade. Ah, não tem prova, use a sua criatividade. É isso aí. Mas agora vamos lá. Esse negócio da entrada americana, provavelmente é um funcionário americano que fez isso. Não pode ser um brasileiro porque o cara é do border lá, da imigração. Sim, mas... esse cara que é o cara que falsificou. Mas não sem provocação. Por que um americano do nada ia fazer isso? Exato. Mas vamos lá. O Trump tem aquela história do Biden, que o Biden interferiu na eleição aqui. Uhum. Só que o Trump agora diz que vai interferir na eleição da Argentina. Sim. Porque ele falou: só vou dar dinheiro se o Milei ganhar. Não, então, quer dizer, o negócio que a gente achava que não existia, a gente está vendo agora que abertamente eles estão dizendo que eles interferem mesmo na eleição dos outros países. É assim mesmo, Dallagnol?
pô, que soberania é essa que nós vamos ter? Você Esquisito, você né? tem que separar o que são medidas políticas de relacionamento que sempre existiram. Você pode condicionar um financiamento, você pode condicionar determinadas políticas a você acreditar no futuro do país, que o país vai te pagar. Vamos lembrar que a Argentina teve lá atrás bloqueio de poupanças, corralito, algo parecido com o que a gente teve no Brasil, só que pior ainda porque lá eles deram um default, eles não pagaram os títulos da dívida argentina. E um país para emprestar para outro, ele pode condicionar, não, eu só vou emprestar se eu acreditar que esse país vai me pagar. Não se entrar uma pessoa de esquerda que vai dar um outro cano nas contas internacionais. Mas isso não é interferir? Não. O que é interferir? O que é violação de soberania? É quando você entra no território do outro país e faz algo errado lá dentro. É o que se suspeita que o Moraes fez 2 vezes em relação aos Estados Unidos. Fez quando ele determinou a intimação de nacionais dos Estados Unidos por ações praticadas nos Estados Unidos por e-mail, violando a soberania, porque existem acordos internacionais e como isso deve ser feito. Fez pelo X a intimação. E agora tem uma suspeita mais grave ainda, de que um agente da Polícia Federal Brasileira, lá nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, monitorou a cidadã americana Flávia Magalhães por condutas que ela praticou em solo americano, sendo já uma nacional americana, tem cidadania americana há muito tempo e mora nos Estados Unidos há mais de décadas. Mas isso tem como provar? Tem, é possível provar sim, é possível você sabe da história ou não? Não faço a menor ideia. É uma brasileira que é cidadã americana. Aí ela ajudava nessas manifestações que tem lá. E aí diz que um belo dia ela foi proibida no X, né? Tiraram ela do X, aquela coisa que estava acontecendo na época. Tem ordem do Moraes para tirar ela, mas não. E ela diz que tinha um brasileiro que ia sequestrar ela também. História meio... Não, essa história tem um fundamento e tá no processo. É uma história, tá na internet aí, tá na internet. A Flávia Magalhães é uma tem fundamento isso? Originalmente brasileira, que fez cidadania americana, mora nos Estados Unidos, e de lá ela fez um post no X associando, sem prova, sem evidência, associando Alexandre de Moraes a narcotráfico. Fazendo uma associação descabida. Agora, ela tinha 0 seguidores praticamente, era uma desconhecida. Certo. Só que Alexandre de Moraes pegou aquilo lá, instaurou uma investigação, um processo, fez uma ordem para que ela parasse de fazer postagens. Ela não foi intimada dessa ordem, nunca teve uma intimação dela, e aí por desobediência de uma ordem para a qual ela não foi intimada, ele decretou a prisão dela, isso sem que ela estivesse no Brasil. Aí, até em uma determinada ocasião, ela tinha voltado do Brasil, ele decreta a prisão dela, e aí o advogado dela, anos depois, só conseguiu ter acesso agora. Ele fazia petições para o Supremo Tribunal Federal, colocava autos e uma série de pontos de interrogação, porque não sabia qual era o número do processo, e simplesmente a petição sumia no sistema. Agora, há poucos dias, dia 9 agora desse mês, ele conseguiu acesso aos autos. Não os autos integrais, mas a parte dos autos. E lá nos autos está registrado que houve uma comunicação entre Brasil e Estados Unidos, coadido da Polícia Federal brasileira, que mora lá na Flórida, e foi pedido que viesse um monitoramento, ele foi fazer um monitoramento físico da Flávia Magalhães. Foi olhar, ver o que ela fazia. Aí que tá, você não pode fazer atos de investigação no Estado estrangeiro fora do país, sem autorização do Estado estrangeiro. E justamente por isso, ela está reportando isso para as autoridades estrangeiras. Como ela está sendo processada ou investigada por conta, ainda não processada, mas está sendo investigada por conta de um tweet que ela fez, os advogados, o Elon Musk, assumiram o caso dela e já anunciaram ontem, isso é fresquinho, que vão entrar com uma ação judicial, mais uma, contra a pessoa física, o CPF de Alexandre de Moraes, lá na Flórida, para cobrar dele reparação moral, material, psicológica para Flávia Magalhães pelos abusos praticados contra ela. E ela está amparada, mais uma vez, por Mas isso aí não é difícil provar? É difícil provar isso aí. Como é que ela vai provar? Ó, tem um cara aqui... Não, mas em tese foi registrado nos autos do processo. Quem está falando isso é o advogado. Eu não vi. Por quê? Porque existe um sigilo sobre esse processo. Mais um erro, mais um abuso. Porque, vejam, o sigilo só pode existir por 2 razões. Ou quando é necessário para a eficácia das investigações, porque você não quer que o investigado tome conhecimento, porque você vai fazer uma busca, apreensão, alguma coisa. E não é o caso, porque deram acesso para ela, para o advogado dela. A segunda razão para o sigilo é quando você tem alguma informação que reflete a intimidade da pessoa. Fotos de crianças pequenas, fotos da pessoa na sua intimidade, nudes, etc. E não é o caso, porque esse inquérito ele trata de manifestações que ela fez e postagens públicas em rede social. Então não tinha razão para sigilo. A leitura que fica, a interpretação que fica é que o sigilo hoje está sendo usado pelo Supremo Tribunal Federal como uma forma de proteger, esconder e abafar as ilegalidades que eles mesmos praticam. E aí o advogado tem acesso a isso, ele reporta publicamente, eu não acredito
acredito que ele mentiria em relação a isso, colocando em risco a sua própria profissão e colocando ele em risco de investigação. Ele diz, olha, olhei os autos e tem o registro da informação de que foi acionado o adido policial da Flórida, dos Estados Unidos, e que houve um monitoramento da Flávia numa manifestação em Fort Lauderdale. E se isso foi feito sem autorização dos americanos, isso é problema. E eles já estão reportando isso para o Marco Rubio. Que a liberdade é muito forte nos Estados Unidos, né? Inclusive. Não só por isso, porque isso sim seria uma violação da soberania. Porque você não pode entrar com força estatal, com agente estatal no outro estado e praticar atos policiais sem autorização do outro estado. Claro. Isso é violação de soberania. Que a CIA faz isso no mundo inteiro, né? Eles fazem isso. Dizem que a CIA faz, dizem que a Rússia, a polícia secreta chinesa faz, mas isso é coisa de espionagem, isso é coisa errada, isso é errado. Se um país toma conhecimento de uma atuação estatal de outro país do seu, ele pode reagir. Mas esse negócio, quando entrou no golpe de Estado e não sei o quê, todo esse processo de fake news, esse processo vem há 6 anos aí, como ele entrou no negócio, tem muita gente que também fala, não, isso aí tá certo, tal. Ele entrou nessa história, né, o Dallagnol, ele acabou entrando nisso. Agora que a gente vai saber a consequência, o que realmente aconteceu depois de passar tudo isso, né? Ele quem entrou nessa história? Não, eu digo que uma parte da população hoje acredita nisso e outra parte não. Uma parte da população acredita que houve um golpe, que tem uma tentativa de golpe. Sobre esse processo que a gente está vendo aí, a gente vê que muita gente fala, não, tá certo. Todo esse processo acha... Que é o professor Villa falando. É verdade. O professor Villa, ele acha que realmente teve um golpe de Estado, o Bolsonaro foi lá, ele planejou o golpe e só não deu certo porque o Alexandre de Moraes foi lá e fez tudo isso. Herói da nação. O herói da nação. E você ajudou ele a fazer esse golpe, que eu tenho todas as informações aqui. Quando é que a gente vai saber... Vila, eu não vou bater em você porque vão me acusar de bater em idoso. O senhor não consegue bater em mim porque falta muita inteligência para o senhor. E aliás, o senhor é tão perigoso que Dallagnol rima com metanol, que tá fazendo mal. Então não vem pra cima de mim. Essa acusação ficou difícil eu me defender agora. É isso mesmo. Mais uma vez eu ganhei, 2 vezes. Quando é que a gente vai saber realmente a verdade dessa história toda aí? A gente tem condição de ter uma boa ideia do que aconteceu. Não tem tanta discordância sobre fatos. Porque, veja, tem um ponto que é comum. Houve reuniões para conversar sobre o que eles iam fazer. Houve reuniões a partir de um cenário em que o TSE interferiu com decisões das eleições, interferiu com decisões censurando com 2 pesos, 2 medidas, mais um lado do que o outro. E aí houve uma reunião, antes e depois das eleições, desse núcleo que eles chamam de trama golpista, para falar o que vamos fazer. E não tem nada de errado em fazer reunião para falar o que nós podemos fazer, como nós podemos reagir. E nessas reuniões eles consideraram, cabe estado de sítio, cabe estado de defesa, a gente pode fazer um decreto assim, pode fazer um decreto assado, chamaram para conversar generais, comandantes, pessoas, e chegaram à conclusão, por uma razão ou outra, que não valia a pena avançar. Foi porque o general não quis que Bolsonaro avançasse. Vírgula, Bolsonaro podia trocar o general. Sim. Era de competência exclusiva dele. Dava um estralar de dedos e trocava o general. Exatamente. Então, eles decidiram não avançar. E sobre isso, é unanimidade. Não tem discordância. Agora, o que tem discordância? Sobre você aplicar a Constituição e a lei, ou você inventar uma lei e uma Constituição da cabeça dos juízes para ferrar a direita, para acabar com o bolsonarismo, para derrotarmos o bolsonarismo usando a criatividade. É essa discrepância que eu vejo. Quando eu conversei com o Villa, e eu até recomendo que o pessoal assista depois aqui na PAN, o vídeo completo, vocês vão ver que chegou um momento que eu tenho que agradecer, sinceramente. Obrigado, Villa. Obrigado. De nada. Obrigado, Villa. Me fez entender a cabeça de quem quer ver o Bolsonaro preso. Porque chegou um ponto que ele não respondia. Eu perguntava sim ou não, sim ou não. Ele fugia das respostas. Fácil. Ele reconheceu alguma coisa de abuso, isso achei até um mérito, um avanço, mas ele dizia que o Bolsonaro tinha que ser preso, mas quando eu contestava, eu mostrava todas as razões pelas quais ele não tem que ser preso, que seria uma violação da lei e da Constituição, aí ele invocava outras razões. Não, mas teve a pandemia, não, mas teve uma atuação dele no exterior lá em 2019. Eu falava, Villa, isso não tem nada a ver, ele está sendo julgado por essa tal da trama golpista. A questão é, deve ou não ser preso? Mostrei o voto do Fux, e aí quando você vai para o argumento, o mérito, aí falta argumento. Aí eles não conseguem se sustentar no mérito. Professor então, Papagaio. essa é a discrepância que existe. Em relação aos fatos, não tem grande discrepância. Agora, a questão é, esses fatos, eles merecem uma punição e a resposta não tem que ser minha. Não tem que ser do Alexandre de Moraes, a resposta tem que ser da lei.
Seja para a direita, seja para a esquerda. A gente não está aqui defendendo pessoas, a gente está defendendo princípios. Porque quando você não defende princípios, quando você abandona o império da lei, Estado de Direito, aí as consequências vão muito para além do caso concreto. Porque quando você não tem uma base de direito, de império da lei para você trabalhar, para você gerar prosperidade, você não tem nada naquele país. Basta você ver que todo mundo que estuda economia, por que as nações prosperam, fala, você precisa de uma condição básica, de regras claras e firmes aplicadas para que uma nação prospere. Senão você não tem as condições básicas para que a pessoa economize, para que exista economia, para que exista investimento e para que exista inovação. E, o melhor exemplo, acho que se tiver um jogo do Corinthians e do Palmeiras, todo mundo fala, e o juiz for corintiano, ele vai conseguir apitar. A gente tem uns juízes que tem uma relação com o passado do governo, ou não? Pior do que isso. Não é? É pior do que isso. Você tem algo que é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Você tem um juiz, um magistrado, que é vítima do caso, é vítima dos seus supostos algozes e que está julgando os seus supostos algozes. Vamos falar do Alexandre de Moraes brevemente. Como é que ele se saiu dessa? Ele disse, não, veja bem, teve esses planos aqui de tentativa de assassinato, essas cogitações, esses planos que foram feitos, e vamos lembrar que fazer plano não é crime, fazer plano não é punido no Brasil. Aí ele disse, teve esses planos, mas eu não estou processando a tentativa de homicídio. Eu estou processando a tentativa de golpe de Estado. Mas isso é uma ilusão, isso é ilusionismo. Por quê? Porque esses planos, ele mesmo está julgando como parte do plano maior, que seria a tal da trama golpista. Então, parte misturou dessa tudo. trama maior, exatamente, está tudo misturado. Não, mas teve o cara com a bomba em Brasília. Então, lembra o maluco da bomba? Sim. Teve um... Mas juntou tudo. Mas juntou tudo. Sim, teve mas esse maluco não tem É isolado. Não sei. Prova nenhuma de vínculo Eu não sei. com os outros. Eu tô fazendo aqui o papel do... Claro, do melancia. Eu tô, Vila. O papel de melancia? Não é o papel... Não, tem uma parcela da população que fica com a pulga atrás da orelha também. Sim. Fala, pô, esse cara tá tentando o quê? Tá tentando dar o Qual a golpe. intenção? E o outro, Qual a intenção? Não, e o outro fala que interferiu na... são duas narrativas, na verdade. Narrativa. São duas narrativas. Sim. Uma é que interferiu na eleição, para ver censura e tal, né? E a outra que teve uma tentativa de golpe, que eles prepararam, só não conseguiram dar o golpe. Porque o exército não... Porque o exército pulou para trás, pulou do cavalo. Mas ele deu um belo argumento. Se o exército pulou pra trás, ele podia ter tocado no general. Fala, amigão. Quem quer dar o golpe, ele faz com o golpe. Na hora que quisesse. Agora, é irrelevante a razão pela qual ele não avançou para a lei penal. É irrelevante. Por quê? Se você faz um plano, se você faz um plano e você decide não agir, a lei fala, essa conduta não é punível. Por quê? Porque se você decidir punir, você vai dar um incentivo para o cara ir até o final no crime, para ele não desistir. Quando nós, como sociedade, nós queremos que se o cara pensou em matar a sogra, ele comprou uma faca para matar a sogra, e não matou. Eu quero que ele não avance. Certo. Agora, se eu punir ele por ter comprado a faca como se ele tivesse matado a sogra, ou tentado matar a sogra, esse cara tem todas as razões para avançar. Você julga pelo ato, né? Exato. Não pelo pensamento. Exatamente. Então, a lei penal é previsto. De novo, não sou eu. Não é o que eu quero. É o que a lei diz. São 200 anos de evolução da lei para você ter aquilo que chama de direito penal democrático e que proteja o cidadão contra abusos de Estado. E eles estão ignorando esses 200 anos de evolução porque eles querem um resultado. É uma conta de chegada. Agora, Dallagnol, você que é um cara que domina muito a parte jurídica. Por que o Bolsonaro está preso? Vamos perguntar para o senhor Alexandre de Moraes. Ele está preso, né? Ele está preso, o Bolsonaro. Está preso. Prisão domiciliar. Prisão. Vamos falar tecnicamente e depois vamos tentar ver se a gente entende isso, tá? Tá bom. Essa prisão do Bolsonaro vem lá de trás do momento em que foram impostas medidas cautelares alternativas à prisão. O que isso quer dizer? Quando você vê que tem alguma razão para prender a pessoa, mas você consegue aplicar medidas menos graves do que a prisão, você, como juiz, é obrigado a aplicar essas medidas menos graves. Mas se a pessoa descumpre essas medidas menos graves, você conduz a pessoa à prisão. Então a gente tem que voltar a esse momento. Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares sobre o Bolsonaro. Qual foi a justificativa? A justificativa foi: existe uma relação com os Estados Unidos, estão Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ele inclusive transferiu recursos para Eduardo Bolsonaro no exterior, então existiria uma possível tentativa de interferir aqui no julgamento, aqui no Brasil, e o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento. Tá. Essa decisão, ela foi criticada, não é por mim, foi criticada pela Folha de São Paulo. O jornal à esquerda disse, olha, não tem fundamento essa decisão que impôs medidas cautelares alternativas à prisão. Dentre as medidas cautelares impostas estava a proibição de uso de rede social e proibição até de conversar com o filho. São medidas que, mais uma vez, são medidas abusivas, que não fazem sentido, que não tem previsão em lei. Não existe previsão não legal. Existe isso? Você, não existe. Se o cara praticar crime de pedofilia na internet, aí faz sentido você proibir ele de usar rede social.
como uma medida cautelar alternativa à prisão. Mas não para o Bolsonaro. Não anos depois de ele deixar o poder. Não tinha razão que não seja uma razão política, de você impedir ele de ter uma atuação política, de falar com seus seguidores, de influenciar as eleições de 2026. Eu não consigo ver outra razão. Mas foram impostas essas cautelares. O que acontece em seguida? Bolsonaro descumpre as cautelares? Não. Bolsonaro faz uma ligação para um filho, para Flávio Bolsonaro, na manifestação de Copacabana, e pede para dar um alô para a manifestação de Copacabana. Bolsonaro posta isso? Não. Quem posta isso são terceiros. Ele controla o que terceiros postam? Não. Ele não tem controle sobre o que os outros fazem e nem pode ser punido ou responsabilizado pelo que os outros fazem, sem o seu pedido, sem a sua interferência. Mas Alexandre de Moraes disse, foi violada a medida cautelar e aí determina a prisão domiciliar de Bolsonaro. Ou seja, é um abuso em cima do outro. E aí agora, recentemente, teve a conclusão do inquérito que investigava a suposta intromissão, a suposta coação no curso do processo. Esse é o linguajar técnico. A suposta intromissão de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Jair Bolsonaro a partir dos Estados Unidos na justiça brasileira. Sim. E o Magnitsky, toda essa história. Isso. E a partir da conclusão, quem foi acusado criminalmente? Foram acusadas duas pessoas, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. A gente pode entrar no mérito, a acusação é absurda, é errada, é tecnicamente errada, mas, de toda forma, vamos assumir isso, ponto. Foram acusados os dois. Jair Bolsonaro foi acusado? Não. Ou seja, caiu o último fundamento da prisão. Você não tem nada concreto de risco de fuga. Você não tem agora a suposta tentativa de interferir no Brasil, porque o próprio PGR disse que não tem base para acusar Jair Bolsonaro disso. Ou seja, é um caso de soltura. Foi feito pedido de soltura para o STF, mas o STF sentou em cima aí disso por uns 15 dias e decidiu agora mantendo a prisão com termos genéricos, por um suposto risco de fuga que não está fundamentado em nada. Não tem passagem comprada, não tem um plano de fuga que foi apreendido, não tem conversas, não tem nada de concreto, a não ser que seja o thin air. Não tem nada além de puro ar e a vontade do senhor soberano, magistrado, todo-poderoso Alexandre de Moraes de colocar o Bolsonaro numa prisão. E quando você não tem a razão jurídica, Emílio, você começa a especular qual é a razão pela qual ele está fazendo isso. E nessa especulação, a gente pode passar algumas hipóteses pela cabeça. Uma delas é, ele não quer viver o desgaste, Moraes, não quer ter o desgaste de soltar o Bolsonaro e ter que prendê-lo de novo, gerando toda uma comoção social. Porque logo vai sair julgada a condenação da trama golpista e aí você teria uma razão para a prisão definitiva dele. Sim, eles querem que esqueça o Bolsonaro. Na verdade, todo mundo... pouquinhos. Na verdade, o que eu sinto é que todo mundo quer que o Bolsonaro fique lá quieto, tirar do jogo, tirar do jogo. Tirar do jogo. Faça um acordo. Isso não só a esquerda, não só a esquerda, mas não só a STF e todo o Centrão. Sim. Porque pro Centrão não interessa também o Bolsonaro. Eles querem os votos do Bolsonaro. Isso. Mas uma coisa é a política. Eu não julgo ninguém por querer. Cada um ali tem seus interesses, suas razões. Eu posso discordar, mas eu não julgo. Agora, outra coisa é a justiça. É se isso é certo ou errado, o que o Moraes está fazendo. E é errado. E é errado, eu tenho que querer o que é certo e não o que é errado, até para o meu adversário, até para o meu inimigo, no Estado de Direito, numa democracia. E, além disso, eu posso especular que o Moraes pode estar com desejo de vingança, afinal de contas ele e a esposa dele foram punidos com uma Magnitsky, que essa é mais uma razão para ele manter o Bolsonaro preso, ou ainda eu posso especular que a razão para ele manter o Bolsonaro preso é porque ele não quer que o Bolsonaro tenha uma força eleitoral, que ele influencie, que ele grave vídeos, que ele influencie a eleição de senadores que podem depois decidir o impeachment de ministros e muito menos de um presidente da República em 2026. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo, e normalmente as pessoas agem com múltiplas motivações da sua vida. Você tem diferentes motivações, mas todas elas erradas. Erradas por quê? Porque são políticas e não são jurídicas. Mas tudo especulação, né, Dallagnol? É tudo especulação. Mas o que a gente tem certeza? O que não é especulação? O que você não tem razão jurídica para prendê-lo. E quem diz isso não sou eu, a Folha de São Paulo diz isso. Alguém à esquerda. Então é absolutamente insuspeito. Não tem. O que a gente tem visto acontecer, e vocês antes estavam conversando de outro caso, do Divânio Natal. Isso. Que ficou preso legalmente. Sim. É uma sucessão de Divânios Natais. É uma sucessão do caso que eu mencionei agora, que vocês reproduziram no debate com o Vila, da Cristiane Angélica. Até o Fernando Gabeira, que também é um jornalista à esquerda. Você não precisa ser de esquerda e direita, você precisa ser honesto. E o Fernando Gabeira, honestamente, examinou um outro caso, de uma outra personagem, chamada Deleca. Esse era o apelido que ela usava. Ele fez uma coluna mostrando como a Leca está presa, sem oferecer risco nenhum à sociedade, sem ter nenhum antecedente. Ela nem estava no 8 de janeiro, porque o ônibus dela quebrou, ela chegou no dia 9 de janeiro. E aí, o que aconteceu foi que ela foi
sujeita a uma série de restrições, de medidas cautelares, medidas restritivas, só que ela tem vários gatos, o casamento dela foi pro beleléu, ela precisava trabalhar, ela saiu de casa para trabalhar, saía e voltava, alguém fotografou ela saindo de casa para trabalhar, juntou a prova nos autos, e o que aconteceu? Sem oferecer nenhum risco para a sociedade, ela está há meses presa. E aí o Fernando Gabeira disse, olha, Alexandre Moraes, eu não sou juiz do mundo, mas, por favor, olha para essa situação. E como Lecas, como Divânio Natal, como Cristiane Angélica, como Clesão, como Débora do Batou, como... tem vários outros casos. Lá ele. Vários outros casos, a gente tem inúmeros desses casos. E cada dia surge um. Isso materializa os abusos. E abusos têm consequências. Abusos têm consequências na vida daquelas pessoas que estão perdendo as suas vidas. Tem outro caso de uma pessoa que ficou surda na cadeia. Surda não, desculpa, cega na cadeia. Terrível. Ele passou a ter colesterol alto e depósito de colesterol na retina, no olho, e perto do nervo óptico, alguma coisa assim. Não sou médico, mas foi o relato que eu li numa decisão. Sobre isso, até o Barroso, né? Ele falou, o que você acha? Que existiu um exagero. Até o Vila, quando ele vai contra-argumentar, ele fala que teve um exagero. Não, então, todo mundo viu. Todo mundo Sim. consegue falar e voltar atrás e falou que teve um exagero. Só para pegar dos ministros agora, como o Sam trouxe a notícia que o Marco Rubio, que é a esperança tanto da direita, vai se encontrar agora, né, com o ministro, tirando o tarifaço, você acha que os ministros do STF estão preocupados com a Magnitsky ou não? Porque Barroso pediu agora a aposentadoria, falaram que a Carmen Lúcia, né, o Morgado me trouxe ontem, e outros ministros estão com essa posição, porque vão precisar julgar de novo o Bolsonaro. Sim, e não quer tomar mais exposição para esses ministros. Não quer tomar na cabeça. Sim. O que você acha? Embora você tenha tirado a questão do tarifaço, acho importante dizer que nós somos contra o tarifaço. Eu não vejo por que um cafeicultor, uma pessoa que tem uma fábrica de imóveis, um trabalhador da fábrica de imóveis lá do Paraná, tem candidato, que sofrer as consequências. Pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado. Importante. Porque eu tô falando do pessoal do Paraná, né? Olha só. Você é o quê? Senado? Pré-candidato ao Pode ser Senado. ou a deputado ou a Senado. Lá, recentemente, as pesquisas os colocaram como líder das pesquisas, mas a minha visão é a mesma desde que eu vim aqui pela primeira vez aqui no Pânico com vocês. Minha visão é de um cristão que está aqui para servir, para lavar pés, seja onde for mais útil. Eu quero servir seja como deputado, porque aí eu agrego para o time do Novo, o nosso partido, para passar a cláusula de barreira, porque a grande lição da minha cassação, Emílio, foi o Mandurinha não faz verão sem bando. Se nós queremos mudar o Brasil, a gente precisa formar time. Eu tenho viajado o Brasil, buscado desenvolver lideranças, ou ir ao Senado, porque a gente precisa de um Senado forte para fazer freio aos abusos do STF. E aí, então, primeiro, nós somos contra o tarifaço. Agora, nós somos a favor das punições individuais dos ministros que abusam. É legítimo qualquer pessoa ir ao exterior ou ir aonde for, como o Lula fez, como a turma do Lula fez, denunciar abusos que acontecem no Brasil, e é uma decisão soberana dos Estados Unidos decidir punir ou não os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem nada de errado no que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram. São lutas lícitas e legítimas. Eles não deveriam estar respondendo a uma ação criminal, um processo criminal por conta disso. E aí você me pergunta, os ministros estão preocupados? Eu tenho certeza que estão preocupados. Eu acredito até que o adiantamento, a antecipação da aposentadoria do Barroso é diretamente decorrente disso. Porque o Barroso ele tem uma vida acadêmica Harvard, né? Estudou lá. Muito ativa. Ele família, sempre isso. Ele tira sempre o período sabático todo ano. Ele vai para Harvard, passa um tempo lá, ele palestra em Yale. Ele tem familiares lá. E eu acredito que isso tem a ver com a vida familiar e com o futuro que ele quer ter. Quando você olha para os outros ministros, saíram boatos agora na imprensa de que alguns já estão cogitando também antecipar suas pular do cavalo. Porque vai ter mais uma exposição. Sair do barco, exatamente. Pelo vou ter risco, que votar de novo, né? Sim. Pelo então, risco mas, de uma punição. mas diz que vão votar e Bolsonaro encana. Diz que não tem como livrar o Bolsonaro. Mas vai ser final do ano agora, então, né? Mas que vai tem ser ministros... os embargos lá. Eu sei que a votação ela já está completamente, né, o número maior, mas tem André Mendonça, tem outros votos que podem ou não. Não pode mudar. Tem 2 votos. 2. Mas isso muda alguma coisa? Primeiro vem os embargos de declaração, que vão ser julgados pela própria turma. Depois vão ser, eventualmente, cabíveis outros embargos para ir levar a questão para o plenário. Agora, do modo como o Alexandre Moraes conduziu esse caso, eu nunca vi ser conduzido um caso no Supremo Tribunal Federal. Veja, no mensalão foram 2 anos só para avaliar o recebimento da denúncia. Processo foram aí quase 10 anos de processo criminal. A gente viu esse processo ser conduzido em menos de 1 ano. Eu nunca vi isso. No caso dos corruptos da Lava Jato, nunca aconteceu nada parecido numa velocidade dessa. Então, com essa velocidade, eu acredito, Surita, que realmente ele pode vir a ser punido e preso esse ano.
Embora, pela lógica do Supremo, isso fosse altamente improvável. Isso não é o comum de acontecer. Nunca acontece assim no Supremo. Mas aconteceu excepcionalmente nos casos do 8 de janeiro, no caso do Bolsonaro e no caso do Daniel Silveira. O que o Supremo revela é 2 pesos, 2 medidas. Quando você tem lá um cara lá que faz rachadinho, o Janones, aí passa a mão na cabeça. Exatamente. Persecução criminal. Deixa pra lá. Agora, a direita, ela está sendo subjugada. Eles têm um plano, eles têm uma guerra. E é uma guerra que vai para além da política. É uma guerra que diz respeito à vida pessoal deles. Eles sabem que se eles vierem a ser responsabilizados, se houver um processo de impeachment a partir de 2026, não é só a perda do cargo. É o risco de responsabilização pessoal pelos excessos e abusos. Vamos lembrar que excessos e abusos como esse do Divânio Natal já tinha acontecido, inclusive por erro fático. Foi o caso do Homero Marchese. Não sei se chegaram a conhecer esse caso, mas foi um caso também de censura de redes sociais a partir de fatos falsos. Não existiam os fatos. Aí, esse deputado estadual do Paraná, Homero Marchese, entrou com uma ação na Justiça Federal do Paraná, pedindo uma indenização e o juiz deu a indenização para ele. Sabe o que aconteceu? Alexandre de Moraes avocou os autos para o Supremo Tribunal Federal, cassou a decisão e mandou investigar o juiz que tinha exercido sua independência judicial. Eles que prezam pela independência judicial, né? Ele mandou investigar o juiz por uma decisão judicial de mérito, mandando indenizar o deputado por um erro. O que vai acontecer se o Divânio Natal entrar com uma ação? Ele tem que receber uma indenização por erro judiciário. É o que acontece quando você prende uma pessoa com o nome errado, porque é um homônimo. Tinha uma pessoa que praticou crime, tem outro. Imagina o Felipe. O Felipe, ele pode processar Estados Unidos e Brasil. Sim, essa é a razão, aliás, pela qual eu acredito que eles vão condenar o Felipe. Porque absolver o Felipe seria reconhecer que eles mantiveram alguém preso 6 meses de modo errado e injusto. Eu acho que eles vão condenar, mesmo sem ter provas, mesmo sendo caso de absolvição, simplesmente para não admitir um erro tão grave que eles praticaram. Que rolo, hein, Daniel? Que rolo, hein? Então veja, que eles correm risco não só no cargo, eles correm risco na pessoa física. Porque se tem impeachment, se tem uma virada da direita a partir de 2026, eles passam com o risco de pagar altas indenizações pelos abusos e excessos que praticaram. Isso a ponto de acabar com o patrimônio deles. Mas a direita, então é uma questão pessoal, mas a direita sempre dá um... A direita tá lá. Quanto tem de direita lá? Tem muita direita. Hoje tem muita direita entre aspas. Então. Nomes da direita. Esse é que é o negócio. Sangue, do INSS. INSS. Você viu o André Mendonça agora, irmão do Lula, está sendo investigado. Você está acompanhando o caso ou não? Eu tenho acompanhado, tenho buscado me envolver, levando informação, entendimento para as pessoas. Eles tentaram nos calar, Daniel, pelo meio da cassação. Certo. Agora, o que aconteceu foi o reverso. Hoje a nossa voz, ela se ampliou de um modo que eu jamais poderia imaginar. Para você ter ideia, nos últimos 30 dias, nossos posts receberam coisa de 150 milhões de visualizações. Caramba. Que é algo equivalente a um veículo grande de jornalístico como o Globo, Estadão, Folha, eles têm um pouco mais do que isso, mas é o equivalente. Então imagina, um cidadão ter essa voz. Daí você entende por que eles querem regular as redes sociais. Aliás, acabei de postar lá no meu Instagram a última ação que, como cidadão, eu protocolei, uma ação popular contra despesas incorretas aí no governo federal. Depois checa lá no meu Instagram, vai valer a pena, você vai ficar surpreso com essa última ação popular. Postei agora meio-dia. E quando a gente olha para a CPMI do INSS, você vê ali mais do mesmo. Você não pode se surpreender com isso. O que você tem que se surpreender é com o volume. O volume é absurdo, é maior do que a Lava Jato. A gente está falando de um desvio potencial aí de mais de 80 bilhões de reais. Os prejuízos da Lava Jato foram de 42 bilhões de reais causados pela corrupção da Petrobras. Eu estou falando só de Petrobras. Certo. 6 bilhões desviados, prejuízos até 42 bilhões. E agora a gente está falando de desvios potenciais aí de mais de 80 bilhões. Mas esse tipo de esquema, nos governos do PT, a gente sempre viu acontecer. A gente viu acontecer lá atrás no Mensalão, a gente viu acontecer na Lava Jato. E não é surpresa que tem um novo esquema grande surgindo num governo do PT. Precisa investigar a fundo para ver até que ponto você tem autoridades públicas e políticos envolvidos. Certo. E aí já escuta que tem políticos tentando amarrar, cercear, dificultar as investigações. Blindar. Isso para mim, blindar, porque isso para mim é um indicativo de que vai chegar em gente grande e poderosa. Eu acho muito difícil existir um esquema dessa dimensão sem a participação ativa de políticos, porque os políticos escolhem pelo menos, no mínimo, eles têm a interferência de escolher quem são os gestores e se o gestor vai ou não fazer vista grossa para algo que está acontecendo. Então, acho bem provável que venha acontecer. Vamos lembrar como é que funciona, em geral, a macrocorrupção política brasileira. Elas não são esquemas de funcionários públicos, são esquemas político-partidários.
Grandes políticos e partidos escolhem para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Eles chegam lá, eles fraudam licitações, eles permitem, viabilizam, fecham os olhos para esquemas, vendem licenças para permitir grandes esquemas e recebem, em contrapartida, uma fatia do bolo. Opa, e essa fatia vai não só para eles, vai para os políticos e para os grandes partidos políticos. Essa é a história que sempre aconteceu no Brasil. E se você me perguntar o que eu acho, e é especulação, acho que vai se revelar mais do mesmo. É o que a gente viu no Mensalão, é o que a gente viu na Lava Jato e a gente tende a ver agora novamente. Muito bem. Vai dar em pizza. E obrigado pelo papo. E é importante também a gente sempre levar a informação e sempre, no final das contas, o cara que vai votar. Diz que esse ano de 26, a Globo vai fazer o debate antes da novela. Você tem noção? Para você ter noção como é que a política tá, né? Em alta. A política é um negócio importante. Pô, os caras vão meter antes, sempre era... Sempre. Sempre a primeira vez na história da Primeira Globo. vez na história vai ser, antes da novela, nós vamos ter os debates políticos. Que é melhor que a novela. Vai ser importante essa votação. Então também depende da gente escolher as pessoas certas aí para colocar lá, né? Depois né, fala Dano? que a gente vota isso aí. mal, né? Sim, porque as pessoas perceberam que a gente não perdeu a Lava Jato nos que a gente vota mal. A gente vota mal. Aqui a gente já botou o Pita. É verdade. Seu Pita não fora bom pra cá. Tinha rota na rua e não tinha violência. A gente já meteu o Dr. Paulo. Quem mais que a gente botou aqui? A Erondex. Paulo Maluf, né? Dr. Paulo. Imagina o Rio de Janeiro. Se tá ruim aqui, imagina o Rio de Janeiro. Então, todos os últimos governadores. E a Marta também. A Marta. Que eu vou ter que processar você, não é, cara? Vedão, velho. Acabou o programa. Ó, o Maluf. O Maluf tá bravo com você. Do Vedão, hein, velho? Surita, você permite só claro. fechar dizendo o seguinte: a gente não perdeu a Lava Jato, a gente não perdeu a condenação dos grandes corruptos, e mesmo esses abusos que vieram agora, isso não é fruto do que aconteceu nos últimos 4 anos. Isso é fruto do que aconteceu nos últimos 40 anos. Deles serem invadido a política, os corruptos, os fisiológicos e uma visão equivocada de mundo, a visão de esquerda, que gera maus incentivos na sociedade, invadiram a política. Eles invadiram as universidades, eles invadiram o jornalismo. 80% dos jornalistas se declaram como de esquerda, quando na sociedade 29% das pessoas se declaram de direita e só 15% de esquerda. Então é inverso, tem lá 80% de jornalistas e só 4% se declaram de direita, 80% de esquerda. Eles invadiram as artes, eles invadiram o Supremo Tribunal Federal com as nomeações feitas pelo PT. Então, quando os grandes corruptos escolheram os ministros, é claro, é evidente o que vai acontecer. Que esses ministros vão livrá-los dos seus grandes problemas. Claro. Essa é a realidade. Então, ano que vem é absolutamente essencial. E é importante a gente manter a esperança. Sempre. Que às vezes eu falo, não, eu vou trabalhar hoje, eu vou trabalhar, vou ser positivo. Aí você vem, tem esse monte de notícia ruim, mas a gente não pode perder o... Né? Desistir jamais. Perdeu a vontade. Tentar Obrigado, viu, Dallagnol? Espero que você volte aí. Vamos montar um ringue aqui com luta no Vila. Capoeira. Com o Vila. O Vila falou que te jantou, hein? Eu ganhei. Sim, claro. Aí nos corredores. Então assiste lá e depois você conta aqui o que você achou do debate. Obrigado. Tá lá no Panflix para você assistir o Professor Vila e o Dallagnol. O Instagram do Dallagnol é Deltan Dallagnol, com 2 L's, para você que tá no rádio. DALLAGNOL. Deltan Dallagnol. Bom demais. Obrigado. Valeu. Obrigado.